Pessoal, por fim, agora vamos trabalhar com as tabelas. Tá? É, a tabela dentro do HTML é definido pela tag table, tá? Só que só o table não é suficiente para a gente criar a tabela, uma vez que nossa tabela ela é composta por linhas, ela é composta por colunas, ela pode ter um cabeçalho, ou seja, o título das minhas colunas, ela pode ter um rodapé, por exemplo, se eu quero ter uma tabela com itens e o total da minha compra, no final eu quero apresentar o total, desculpa, o valor do item que você comprou, e no final eu quero apresentar um sumário, o total da compra, então eu posso ter um rodapé também, certo? Então ela tem 3 áreas distintas, para cada uma dessas áreas distintas a gente vai ter um tag, uma tag, né, para diferenciar essas áreas, lembrando que eu consigo novamente fazer a tabela sem essas tags, mas é importante a gente utilizar essas tags, por exemplo, se eu estou utilizando um pandas da vida, que eu quero ler uma tabela do HTML, essas tags já facilitam identificar onde é que está o cabeçalho, o que é rodapé, onde é que está o corpo da minha tabela, e não somente por isso, mas futuramente para a estilização da nossa tabela é importante diferenciar essas áreas, certo? Para eu diferenciar, então, cabeçalho, corpo e rodapé na minha tabela, eu vou ter o t-head, t-body e t-foot, certo? De head de cabeçalho, body de corpo, foot de rodapé. E aí, para eu especificar uma linha da minha tabela, certo? Olha só, tenho linhas e tenho colunas. Para eu especificar uma linha, eu vou utilizar o tr de table row, tá? E para especificar os itens na linha, né, que seriam as células, né, uma respectivamente para cada coluna, eu vou ter o td, certo? De table data. Caso esteja no corpo da minha tabela, que é onde estão efetivamente os dados da minha tabela, ou eu vou utilizar o th, table head, se eu estiver no head da minha tabela, certo? Na área do t-head, ou se eu estiver no t-foot da minha tabela. Se bem que no t-foot eu vejo utilizar tanto th quanto td. Alguns lugares falam que é só para utilizar o th. No livro da disciplina fala que você pode utilizar th ou td. Eu não sou xiita, você pode utilizar o th ou td de acordo com a sua conveniência. Certo? Então vamos começar fazendo um exemplo bem simplesinho de tabela. Eu vou colocar vou usar nesse primeiro momento só o t-head e o t-body. Depois eu vou utilizar num outro exemplo de tabela, que a gente vai ver algumas outras coisinhas para a gente utilizar na tabela, alguns outros recursos, como ocupar mais de uma linha, ocupar mais de uma coluna. Aí no segundo exemplo eu vou fazer utilizando o t-foot também, certo? Bom, vamos começar o nosso exemplo aqui. Deixa eu me iterar. Vou colocar aqui tabelas 1.1 HTML. Vou colocar HTML5. Tabelas. Vou colocar aqui o H1 trabalhando com tabelas. Eu falei para vocês que a tabela é dada pelo table. Certo? Dentro do table, a gente vai ter 2 áreas. Deixa eu me voltar. A gente vai ter o t-head, certo? Neste primeiro exemplo, né, que eu vou fazer só com t-head e com t-body. Então, vou especificar essas áreas aqui dentro da minha tabela, certo? E aí eu quero fazer uma tabelinha de lista de horários, né? Lista de dias da semana e a disciplina que eu dou nos dias da semana para cada um dos horários, certo? Então, vou ter 2 horários lá, das 19 a 21, das 21 às 23, por exemplo. Tá? E as minhas colunas, né, vão ser os dias da semana, tanto o horário e os dias da semana. Então, eu vou ter, dentro do meu t-head, né, eu vou ter uma primeira linha, vai ter uma única linha só, normalmente. Se quiser colocar mais de uma, pode colocar, não tem problema. Mas eu vou ter um table row, certo? Para formar minha primeira linha. E cada célula da minha linha eu vou especificar com o th, certo? Então, primeira célula vai ser horário. Segunda célula vai ser segunda. Terceira célula vai ser terça. Depois, quarta. Depois, quinta. Depois sexta, certo? Com isso eu fiz a primeira linha da minha tabela que corresponde ao cabeçalho. A primeira linha, table row, e corresponde ao cabeçalho. Só para a gente já abrir e já ver. Então, tabelas 1, tá?
tá aqui, certo? Ah, mas não tem aqueles risquinhos lá para delimitar a linha, coluna da tabela. Não, por padrão não tem, tá? Caso você queira ver, não façam isso novamente, que a gente vai fazer isso via CSS, mas eu posso colocar essa borda aqui, border igual a 1, vai ficar feio para burro, tá? Mas por padrão ela não aparece mesmo, tá? Vou deixar sem por enquanto. E aí vamos começar a editar o corpo da minha tabela. Então, vou colocar a primeira linhazinha do corpo. Se eu quero colocar uma linha, table row. Se eu quero colocar um item dentro do corpo, é TD, certo? O primeiro item da primeira linha, que corresponde ao horário, né? Então, eu vou fazer pareado com o meu cabeçalho, certo? Primeiro elemento tem que corresponder à primeira coluna, segundo elemento, segunda coluna, e assim por diante. Então, meu TD, eu vou colocar 19 horas, 21 horas, certo? Vou para o próximo item. O próximo item é segunda-feira. Segunda-feira eu dou aula das 19 e 21 horas. Do quê? PO, certo? Na terça. O que eu dou aula na terça? Ah, a terça é Web 1. Essa disciplina, inclusive, certo? Na quarta, eu não dou nada. Depois, na quinta, eu dou inteligência artificial. E na sexta, eu não dou disciplina, certo? Com isso, ó, eu fechei a primeira linha da minha tabela, o table row. Agora eu vou para a segunda linha. Ainda bem que no nosso curso, a mesma das 19 a 21 é a mesma das 21 às 23. Então, basta eu repetir a linha abaixo, certo? Colocando aqui na tela, nós temos aqui a nossa tabelinha aparecendo, ok? Bom, e se por acaso, tá? Além desta tabela, nesse formato que eu tenho linhas e colunas fixas, tá? Eu quiser fazer uma tabela aí na qual eu tenho células que podem ocupar mais de uma linha, células que eu posso ocupar mais de uma coluna, e ainda colocar um table row. Para pensar nesse exemplo que envolvesse tudo isso tudo aí, tá? Eu fiz a seguinte tabelinha que a gente vai utilizar como guia, tá? Deixa eu ampliar aqui. Focar só nela para a gente não ver o código antes. Aqui, certo? Supor que eu tenho uma tabela que eu quero listar as compras de uma pessoa. Essas compras eu quero separar por categoria. Então, por exemplo, mouse e teclado pertencem a uma mesma categoria. Então, em vez de colocar categoria informática, mouse, informática, teclado. Eu agrupei as duas em uma só, certo? Portanto, eu tenho esse informática aqui ocupando duas linhas da minha tabela. E no final, este total, tá? Para não ficar total, um espação e um negócio aqui, eu coloquei esse total ocupando duas colunas da minha tabela, certo? Então, vamos fazer um exemplo parecido com isso, tá? Para simular essas compras. Opa! E para isso, então, eu vou colocar uma outra tabela. Vou colocar o cabeçalho da tabela, então, T-head. Eu falei que vai ter o T-body também, né? E o T-foot. Então, T-body e o T-foot. Então, já tenho todas as áreas bem definidas. No TR, para a gente pegar como referência, a gente tem a categoria, produto e valor, né? Então, TR, vou colocar a primeira linha. As entradas, então, TH, tá? Table head, categoria, produto e valor, né? Então, apagar essa linha, categoria, produto e valor. Okay? Bom, feito isso, eu vou começar a preencher o corpo da minha tabela. Só que perceba que a hora que eu começar a preencher o corpo, tá? Esse cara aqui ele precisa ocupar duas linhas, tá? Eu preciso expandir esses caras. Para isso, tá? A gente vai ter o conceito de span, tá? Span, S-P-A-M, para a gente expandir coisas. A gente vai usar tanto aqui na tabela, quando a gente estiver trabalhando com posicionamento via grid, vai aparecer o span de novo, tá? Mas o span significa ocupar mais de alguma coisa, certo? Posso expandir a ocupação do item. Nesse caso, eu quero fazer com que esse item ocupe duas linhas. Portanto, nós vamos utilizar o row span, certo? A hora que eu quiser que ele ocupe duas colunas, a gente vai utilizar o co-span, certo? Row span, duas linhas, co-span, duas colunas. Não somente duas linhas, duas colunas, mas eu especifico quantas linhas e quantas colunas eu vou expandir. No nosso caso, são duas, tá? Então, vamos começar pela primeira
entrada, primeira linha, né? Vou colocar o TR, certo? Formar a primeira linha da minha tabela. O primeiro dado da primeira linha é o informática. Só que esse dado aqui ele vai ocupar duas linhas. Então eu vou colocar aqui, ó, row span igual a 2. Falei que é M span, o span com M é de e-mail, tá, gente? Eu falei, perdão, é com M. Vai ocupar duas linhas. O próximo item que aparece ali é o mouse. Eu acho que é mouse, né? Vamos colocar os valores exatos, tá? 2080, mouse e teclado, certo? Mouse, o valor é 20. Certo? E com isso, ó, eu fechei essa primeira linha da minha tabela. Tá? Informática, mouse e o valor R$20. Agora eu vou para a linha de baixo. Só que a linha de baixo eu já tenho aqui a minha primeira linha preenchida, certo? Porque anteriormente, o primeiro elemento da linha acima, eu falei, você vai ocupar duas linhas. Então, a hora que eu passar para a linha de baixo, que eu for para o meu TR, tá? Eu só vou colocar o teclado e o valor dele. Vou continuar tendo 3 células nesta linha aqui. Ok? Bom, por fim, a última linha, então table row, última linha, TD. Sport, que eu chamei? Sport. Outro TD é o shorts azul da Elite. Só quem jogou bola nos anos 90 vai saber o que isso significa. E o TD, nem lembro o valor que eu tinha colocado. Colocar R$15. RS15. Ok? E com isso eu fecho o meu table body. Vamos ver como é que ficou? Vou atualizar, certo? Só para a gente ver as linhazinhas e ver que isso daqui está ocupando duas linhas, ó, eu vou colocar o border igual a 1. Vai ser essa bordinha feia, mas tá vendo, ó, no informática ele está ocupando aqui duas linhas, certo? Utilizamos, portanto, o row span. E vamos fazer o foot, certo? Foot vai ter uma linha também, que é a linha que eu vou colocar o total. No total, vou fazer ele com TH, só para ele ficar com a mesma formataçãozinha que está o meu TH aqui de cima, certo? Ficar com o negritinho aí do total. Então, TH total. Só que esse TH, eu quero que ele ocupe duas colunas. Então, eu vou colocar o co-span. Eu vou colocar aqui o 2. E depois vou colocar um outro TH, e pode ser TH ou TD, dependendo se você quiser o negrito ou não. Lembrando que isso é altamente personalizável. Aqui só para diferenciar, vou fazer com TH também. Reais deu 115, né? 115,0. Vou atualizar esse cara aqui. E nós temos a nossa tabelinha feita aqui agora com os spans da vida. Beleza, pessoal? Quanto ao alinhamento, tudo bonitinho, a gente vai ver também como fazer isso, ok? Então é isso, pessoal. Fechamos a nossa primeira parte de HTML conceitos básicos, tá? Deixo aqui para vocês materiais complementares, tá? A respeito de imagens, doctype, language, para uma referência completa para como que eu defino aquelas linguagens lá, por que é PTBR, enfim, o guia completo das linguagens, questão de ícones, tá? Para vocês utilizarem na página, no favicon, trabalhando com imagens responsivas. Aquele site que eu usei para referência dos caracteres especiais, deixei aqui também. Trabalhando com listas, mais sobre SVG para quem tiver, formatos de imagens e a nossa imagem do dia. Beleza, pessoal? Então é isso e até mais.